Então, como eu falava, este livro, de onde eu tirei o artigo do professor Oswaldo Barroso, foi escrito lá pelos anos 80, né? Então todo aquele pensamento socialista estava muito forte, né? No meio intelectual. Ah, então, quando projetamos essas duas visões do Oswaldo Barroso e do Humberto Eco para o universo do cordel, a gente vê um problema. Primeiro, muitos cordéis não alcançam grandes vendagens. A maioria, aliás, dos cordéis, né, são poucos que conseguem um sucesso editorial, né, considerável. Então, nesse caso, não seria popular na visão do Humberto Eco. Por outro lado, há cordéis que têm uma visão reacionária, né? Então, como poderíamos considerá-lo popular à luz da visão do Oswaldo Barroso, já que ele não reúne em si um potencial revolucionário? Então, observem como é muito complexo, não é? Quando lidamos nesse terreno, temos que enfrentar, inclusive, essa visão. Para não deixá-los à deriva, né? Eu trago a minha percepção, tá? E com a qual vocês não precisam concordar. Então, em meu entendimento, a literatura popular é aquela que reflete a mentalidade do povo, a sua perspectiva, a maneira de olhar para o mundo. Mesmo compreendendo que nem todas as pessoas das classes menos favorecidas têm a mesma visão sobre as coisas. Bom, o mundo que nós vivemos hoje deixa isso muito claro, né? Como nós temos visões totalmente distantes, né, da realidade. Agora, pegando a média geral do povo, né, nós temos ali uma mentalidade, uma percepção, uma visão de mundo. Então, para ilustrar isso, vamos pegar o Alto da Compadecida. Creio que já falei sobre isso na primeira aula, mas é bom reforçar. Então, o caso do Alto da Compadecida, na obra que foi construída a partir de cordéis, nós temos uma posição clara, não é? Em relação às classes menos favorecidas, ali representadas principalmente pelo Chicó e pelo João Grilo. Ao mesmo tempo, as pessoas que os oprimem, né, de alguma forma, elas são criticadas no interior da obra. Vejam, por exemplo, é o caso dos patrões, né? Os patrões, representados pelo padeiro e sua esposa. É o caso do fazendeiro truculento, representado pelo Major Antônio Moraes. É o caso também da igreja submissa aos poderosos, como é o caso do bispo, principalmente o bispo, mais do que o padre. E claro, o diabo também. Se você quisesse, poderia colocar outros personagens, mas basicamente são esses quatro, entre aspas, os vilões da narrativa. Então vocês estão vendo que nesse caso, o Alto da Compadecida, embora seja uma obra de um erudito, né, de um intelectual, Ariano Suassuna era um intelectual, não vinha das classes menos favorecidas, o pai dele foi governador da Paraíba, né? Então, mesmo assim, Ariano, por ser apaixonado pela cultura do povo, por ser um humanista e ter até uma visão também socialista, ele também ele acaba expressando o ponto de vista do povo. E o povo se viu ali representado, né? E por isso o povo se agrada da obra. Então, é claro que a obra tem que ser entendida que o Alto da Compadecida faz parte de um projeto do Suassuna e de outros que o cercavam, chamado de Projeto Armorial, Movimento Armorial. O Movimento Armorial pretendia dar um tratamento erudito para as obras populares, né? Então, todo esse processo tem que ser levado em conta. Colocando isso à parte, a gente vê que a obra cai no agrado do povo, porque o povo se vê ali representado,
né? Então é uma obra que, embora não seja escrita por um escritor popular, mas ela cai no agrado do povo, ok? Então a literatura de cordel, ela é escrita, pelo menos no seu início, foi escrito por pessoas do povo. Muitos deles não tinham, inclusive, tinham pouco contato com a escola, não é? Eram semi-analfabetos. Mas, por um movimento natural, as pessoas foram tendo acesso à escola. Se hoje esperássemos que semi-analfabetos escrevessem cordéis, seria uma minoria pequena. Eu não conheço nenhum semi-analfabeto que escreve cordel. É claro que existe, mas eu não conheço nenhum, né? As pessoas que eu conheço, todos têm pelo menos o primeiro grau, o segundo, muitos são formados. Essas obras deixaram de serem populares por terem sido escritas por pessoas que frequentaram a universidade. Isso vai ser discutido quando a gente entrar no texto 2, né? Mas de antemão já antecipo que eu não considero assim, né? Eu, por exemplo, sou formado pós-doutor, né? Mas eu vim da classe inferior, né? Sou ex-menino de favela. Meus pais não eram ricos. Então eu cresci, eu carrego comigo toda essa maneira de olhar para o mundo que eu não abandonei. A universidade não foi capaz de mover essa perspectiva a partir da qual eu escrevo. Então eu considero a minha obra popular, ok? Procuro, é claro que o meu estudo vai agregar elementos novos, não é? Agregar elementos novos, mas nem por isso eu vou desconsiderar minha obra como cordel. Mas é assunto para a gente aprofundar mais um pouco, ok? Bom, ainda estou no texto 1, e outra questão que o texto 1 levanta tem a ver com a origem da obra popular, não é? Aí baseado num texto do Joseph Luentel, né, que é literatura popular, é um livrinho fininho da coleção Primeiros Passos, ele vai nos trazer que essa separação entre obra erudita ou cultura erudita e cultura popular no Ocidente ocorre na Idade Média, né? É quando a igreja começa a chancelar determinadas obras e desconsiderar outras. As obras da igreja eram principalmente escritas em latim, né, que refletiam a visão da igreja. Existe uma outra que é escrita em língua vernácula, quer dizer, na Alemanha, enquanto era escrita em latim a obra erudita, era escrita em alemão a obra popular. Ou nem escrita, era uma obra que ficava no domínio mesmo da oralidade. Então, não apenas a separação, como uma hierarquização. A igreja vai colocar essa obra popular como uma obra reles, baixa. E olhem a força disso até hoje, quando usamos a palavra vulgar, ela vem até nós como uma ideia de coisa baixa. Vulgar nada mais é do que povo em latim, né? Então houve essa associação. Sem sair da Idade Média, eu aproveito para falar da relação da obra popular com o questionamento do status quo, né? Com o que está estabelecido, com a ordem, com o sistema. Então eu trago para vocês naquele texto uma discussão que passa por um estudo do Mikhail Bakhtin. Bakhtin vai analisar a obra do François Rabelais. François Rabelais era um padre e ele escrevia umas obras satíricas, né, engraçadas e tal. É o caso de Gargantua e Pantagruel, ok? Então, analisando a obra do Rabelais, que é um escritor renascentista, ele vai analisar como ali existe um princípio que ele chama de carnavalização, que é utilizado pelo Rabelais para questionar o status quo, né? Então, durante a Idade Média você tem a Igreja Católica
né? Controlando o povo através do pavor do inferno. E você tem os reis ligados à igreja se beneficiando desse controle. Então, tanto a igreja quanto a elite política, né, econômica, vai ser colocado de cabeça para baixo nas obras do Rabelais. Ele vai zombar de reis, da igreja e tudo, né? Então, só para, não está no texto, mas só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, o Rabelais vai fazer com que o inferno, que era desconhecido assim detalhes pelo povo, porque o povo não lia a Bíblia é escrita em latim, né? Então a igreja se usava da ignorância do povo para controlá-lo através do medo do inferno. Não faça isso, que você vai para o inferno. Então o que é que Rabelais faz? Traz o inferno distante, desconhecido, e o traz para ser familiarizado. Ele associa o inferno, por exemplo, ao baixo ventre, ao ânus, né? Através dessa associação engraçada, tem o fito de demolir, desconstruir a força da figura do inferno, trazê-la para junto do da pessoa, né? Ele vai fazer com que eu não tenha medo. Nós temos medo do desconhecido. Eu torno conhecido porque eu associo a algo que faz parte do meu próprio corpo. Então, destronar o inferno, a imagem do inferno, é uma das maneiras de combater a opressão da igreja sobre o povo. Eu estou dando apenas um exemplo, entre tantos. A linguagem, por exemplo, a linguagem baixa, a linguagem do palavrão e tudo, tem o fito na obra dele de desconstruir a seriedade da fala da igreja. Por tudo isso, o meu texto vai mostrar como a obra popular também tem esse objetivo, né, de reagir ao status quo, né, de servir como uma maneira de tirar o poder da elite, ok? Bom, então se você pensar no carnaval, quando eu pego o rei do carnaval, o rei é um cidadão gordo, simplório, né, tolo. O que é que eu estou fazendo naquele momento? Eu estou zombando do rei. Aquele rei que é colocado como quase um deus assim, eu destrono, coloco no lugar dele um rei bobo. A igreja, com todo aquele discurso contra o pecado, e aí durante o carnaval o que vai prevalecer é o corpo sobre o espírito, né? Os prazeres do corpo, muita bebida, muita comida, o sexo, né? Essa coisa toda tem o fito de abalar a retórica que vinha lá dos altares. Então pensem nisso, o carnaval não é aquela festa lá de fevereiro ou março, né? O carnaval é um princípio maior, que tem a ver com isso, de colocar de cabeça para baixo toda a retórica, todo o discurso da elite, da igreja, que oprimia o pobre. Depois, um outro aspecto que eu trago, muito rapidamente, porque não dá para dar conta de tudo num texto só, é a relação da literatura popular com a escola. Então, como eu mostro no texto, tradicionalmente a literatura popular foi banida das escolas. A literatura popular vista, lá desde a Idade Média, como algo de baixa qualidade, algo que não trazia valores, valores que deveriam ser elogiados, dignos de louvor e tal. Aquele discurso, aquele velho discurso que ainda hoje você vê por aí, não é um discurso contra a família, contra a pátria, contra os valores morais, contra a religião. Esse discurso mantém-se hoje em dia. Pois bem, a escola, durante muito tempo, virou as costas para a obra popular. Ela não era digna de entrar nas salas de aula, porque era escrito num português mal escrito, tudo isso palavras daqueles que justificavam esse preconceito.
que traziam valores terríveis. Há uma fala há um texto do João do Rio, escritor, né, de renome, principalmente ali no final do século XIX, começo do século XX, primeiros anos do século XX, para ser mais exato, né? Então o João do Rio tem um texto falando mal da obra popular, né? Que é uma obra que quem lê vai ficar tendendo a cometer crimes, né? Coisas absurdas. Era essa a visão que predominava. Então, mesmo a escola fechando as portas para a obra popular, ela teve muita força, né, desempenhou um papel muito forte dentro do processo de alfabetização, principalmente dos sertanejos, aqueles que moravam mais distante dos grandes centros urbanos. Foi lendo cordéis que muitos sertanejos aprenderam a ler. Exemplos vocês têm vários, inclusive ao nosso redor. Arievaldo Viana, que faleceu há um ano, dizia sempre para nós que aprendeu a ler com o recurso do cordel. A avó lia para ele. Nós temos o caso do João Martins de Ataíde, que também aprendeu a ler, né? Só um minuto, gente.